Vamos agora entrar numa próxima matéria, né? Na verdade, vamos entrar agora na classificação das normas jurídicas. Terminamos as características, né? As 4 características que a gente viu, né? Que seria a generalidade, bilateralidade, abstratividade e agora, por último, a coercibilidade. Não são só essas as características, certo? Mas foram as 4 que foram eleitas aí para a matéria ficar, né, bem enxuta. Vamos agora mudar de assunto, falar sobre a classificação. Essa parte é um pouquinho mais importante, porque essa parte, primeiro, exige um fator de memória. E um fator de memória é sempre complicado quando a gente faz uma avaliação, né? Exigir um pouco de memória, mas não tanto, talvez, pela avaliação e mais para acompanhar as aulas, né? Porque acompanhar as aulas a partir de agora, eu vou começar a falar nessas classificações para vocês, né? E aí vocês vão ter que lembrar. Então, o que interessa é que não é muito difícil. A gente acaba aprendendo bem aí, os nomes não são muito difíceis, né? A não ser um ou outro nome que tem duplicado, né? Que dificulta um pouquinho, mas é só, né, guardar com atenção. Vamos para o primeiro âmbito, então, né, de validez, né? Tá ali, 331, quanto aos diversos âmbitos de validez. Se eu fosse o autor da matéria, certamente não, a palavra não seria validez, a palavra seria validade, né? Mas vamos respeitar aí o autor, ele chama de validez. E o primeiro âmbito que ele destaca é o âmbito espacial. Espacial aqui tem a ver com espaço, espaço físico, né? Não é espaço sideral, né? Como alguém poderia pensar com a palavra espacial. Então é o seguinte, como se classificam as normas quanto ao âmbito espacial de validez? É isso aí. Então nós temos as normas nacionais, que se subdividem em gerais e locais, e aqui já um destaque para vocês, né? As normas nacionais são aquelas que a gente estuda na faculdade. E entre as gerais e locais, certo? Vocês estudam aqui na faculdade só as gerais, que são aquelas que se aplicam em todo o território nacional. Não sei se algum professor estuda em alguma disciplina aqui na faculdade as normas locais, que são aquelas que se aplicam só em parte do território. Então vamos para a ilustração, certo? Norma nacional, né? Norma nacional é aquela que é válida no território nacional, está aqui, né, no nosso território, o mapa aqui do Brasil em 3D, né? Nós temos normas que são feitas em Brasília, destacadinha aqui, né, com verdinho, que é no estado de Goiás, né? É Goiás aqui é Mato Grosso, eu acho que é Goiás, né? Isso. Fica o Distrito Federal, fica aqui, Brasília, certo? E elas valem para todo o território nacional, então são normas gerais. Essas aqui representam 99,9% das normas que vocês estudam aqui na faculdade, certo? A gente só estuda a norma federal, certo? Já dou um spoiler para vocês aí para o resto da faculdade. Normas locais, certo? Como o nome já diz, são aquelas regionais, municipais, estaduais e até mesmo as federais. E eu já faço essa explicação. Bom, regionais seriam aquelas que valem ou só para uma região dentro do estado ou para uma região dentro do Brasil inteiro, né? Então, não são muito comuns, tá certo? Mas poderíamos ter normas regionais que valem só para a região sul, certo? Só para sudeste, mas aí para fazer essa validade, né, teria que ser uma norma de origem federal, né, para valer para mais de um estado. Nós tivemos agora durante a pandemia, não sei se vocês vão lembrar, eu acho que devem lembrar, aquelas zonas, né? Então, aquelas zonas, a zona que era a zona de laranja, a zona vermelha, né, das restrições maiores ou menores, né, fazendo com que normas valessem em Bagé, mas não valessem em Alegrete, certo? Ou que valessem em Porto Alegre e não valessem em Uruguaiana. Então, nós tínhamos essa característica, certo? Então, que são normas que podem ser regionais, certo? As normas municipais, por uma razão óbvia, né? Se ela foi feita pelo município, ela só vale dentro do município. As normas estaduais, da mesma forma, uma norma estadual vale só para o estado. Aqui eu destaquei no mapa, como exemplo de normas locais, as normas gaúchas, certo? E as normas federais podem ser locais. Aqui é que tem um pega-ratãozinho, certo? Por quê? Porque as normas federais, via de regra, elas são
gerais, mas elas podem ser locais. O exemplo que eu sempre dou é que a Zona Franca de Manaus, né, que o Manaus fica aqui no estado do Amazonas, né, a Zona Franca de Manaus, que é uma legislação que incentiva a indústria, a produção, importação, né, por isso que ela é Zona Franca de impostos, né. A Zona Franca de Manaus, ela é uma zona muito localizada, vale só para o município né, do estado do Amazonas, mas ela é de origem federal, certo? Então é uma norma que foi tentada muitas vezes aqui no Sul, não sei por que até agora não liberaram, né? Que seria transformar as zonas de fronteira, né, em zonas francas, né? Como o Uruguai fez, né? O Uruguai fez, que é onde estão os free shops, né? Os free shops são zonas francas, por isso que o importado sai tão barato, certo? Lá, então eles criaram com as cidades que são fronteira seca, né? Que é o nosso caso aqui de Aceguá, é o caso de Ribeira e Livramento, é o caso de Quaraí e Artigas, é o caso de Jaguarão e Rio Branco, é o caso do Chuí, né? Chuí brasileiro, Chuí uruguaio, certo? Então nós temos essas zonas francas, certo? Que são normas que alteraram na legislação uruguaia. E aí queriam fazer isso também no lado brasileiro, mas não conseguiram até agora, certo? Parecido com a Zona Franca de Manaus, mas depende de uma legislação federal, tá certo? Então isso fica bem claro aqui para vocês a diferença. Pois bem, aqui está a explicação. Normas locais têm limite da jurisdição. Jurisdição deriva, né, da palavra juris mais dictio. Juris é direito, dictio é ditar, certo? Então, jurisdição é ditar o direito, certo? Está aqui a explicação. A lei municipal tem um limite. Onde é que a Câmara de Vereadores de Bagé pode ditar o direito? Só dentro do território municipal. A lei estadual da mesma forma, certo? O Estado pode ditar o direito aonde? Dentro do limite do território estadual. E a lei federal também, certo? Só que essas duas aqui, com asterisco, elas podem ser regionais, como eu já tinha destacado na explicação anterior, tá certo? Então essas são as normas nacionais. Aí depois nós temos as normas internacionais, que são aquelas que valem em vários ou em todos os países, né? São normas que valem, então, em mais de um país, né? Em vários países, ou até mesmo em todos os países. E o melhor exemplo que nós temos são as normas de trânsito, né? Esses sinais aqui de trânsito são internacionais, certo? São normas internacionais. O vermelho é pare, o amarelo é atenção, o verde é siga, limite de velocidade, pare, né? A placa de pare, de não acionar a buzina, sentido proibido, saída, certo? Aqui, inclusive, essa imagem que eu peguei aqui é toda em inglês, né? Mas os formatos aqui qualquer um entende. Então, mesmo que tu esteja dirigindo em outro país, tu vai entender, né? E o que significa cada um desses sinais, sinais de preferência, né? Aqui, né, que é o sinal do triângulo virado, aquela coisa toda, tá certo? Então, isso aqui são exemplos de normas internacionais. Não tem outro exemplo assim, né? Mas existem outras normas que são internacionais. E, por fim, na classificação desse âmbito de validez, no âmbito espacial, no caso, as normas estrangeiras, que são normas de outros países que podem ser aplicadas no Brasil em situações excepcionais. Vamos então à regra. Qual é a regra? A regra é que no Brasil só vale legislação nacional. Mas, eventualmente, dentro do nosso país, a gente pode aplicar norma estrangeira. Então, vamos para um exemplozinho aqui, certo? O Decreto-Lei 4657, conhecido também como Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, no artigo 10 diz o seguinte: a sucessão por morte ou por ausência obedece à lei do país em que era domiciliado o defunto ou o desaparecido, qualquer que seja a natureza e a situação dos bens. Explicando para vocês, então, é o seguinte: quando alguém morre, né, sucessão por morte, nós temos a questão da herança, certo? Como é que a gente vai dividir o patrimônio do morto? Pois bem, o que diz esse artigo? Se por um acaso um estrangeiro morre no país dele, né, um americano, um inglês, certo? Um canadense, um russo, não interessa, e ele tem patrimônio, investimento, dinheiro em banco aqui dentro do Brasil,
Para que a gente divida esse patrimônio com os herdeiros, nós vamos ter que fazer um inventário aqui dentro do Brasil, certo? Só que aí tu vai perguntar, bueno, já que a gente vai ter que fazer um inventário aqui, que lei a gente aplica? E o artigo 10 não deixa a menor dúvida. A lei do país em que era domiciliado o defunto. Então, o defunto era russo, certo? Ele morava na Rússia, vai ser essa a lei que vai ser aplicada dentro do Brasil. Vai dividir o patrimônio dele conforme a lei do país onde ele morava, tá certo? Então, isso é uma norma estrangeira. Prestem atenção, não é internacional. Norma internacional é aquela que vale em vários países ou em todos os países. Norma estrangeira é uma norma de um outro país que pode, excepcionalmente, ser aplicada no Brasil. Tá bem? Muito bem. Aí nós temos a segunda classificação aqui, que é a classificação do âmbito temporal. Primeiro foi espacial e agora do âmbito temporal. Nós temos dois tipos de norma. A norma de vigência indeterminada, que é regra, e a norma de vigência determinada, que é exceção, certo? Vamos lá então, qual é a regra? A regra está aqui também no mesmo decreto, aquele ali que a gente viu agora, né, 4657 de 42. Esse mesmo decreto diz no artigo 2º: não se destinando a vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. Então, assim, a pergunta é: lei tem prazo de validade? Quanto tempo vale uma lei? E aí eu vou dar uma resposta que eu sempre dou em sala de aula, né? Uma resposta para fazer uma brincadeira com Vinícius de Moraes, né? Que a lei é como o amor, né? Ela é eterna enquanto dura, né? A frase do Vinícius é essa: o amor é eterno enquanto dura. Ou seja, ninguém começa um relacionamento amoroso com data de vencimento, certo? Todo mundo, teoricamente, que se envolve com outra pessoa é para sempre, né? É para morrer juntos velhinhos, tá? Termina no dia seguinte. Mas ninguém demarca tempo para, né, para uma relação. Da mesma forma, a lei. Uma lei é feita para sempre, certo? Ela é feita para sempre, ela não tem prazo de validade. No entanto, certas situações permitem que tu faça leis para uma circunstância especial, né? Então, inclusive, eu acho que vocês estudam isso em penal, né? Porque ainda tem uma subdivisão aí que eu não vou tratar com vocês, porque eu acho que vocês estudam em penal, né? Mas diz aqui assim, ó, exceção que merece tá aqui, ó, uma subdivisão, pois algumas têm uma data certa para perderem a sua validade e outras estão condicionadas a questões excepcionais, cuja duração se subordina à existência de alguma circunstância justificadora. É o caso agora, exemplificadamente, da tragédia que nós estamos enfrentando agora, né, com a enchente, né? Agora no mês de maio de 2024, no início agora no mês de maio, né? Tanto que as aulas estão sendo assíncronas por causa disso, certo? Então, é um exemplo, né? Então, tem normas que vão valer enquanto durar essa situação. A gente sabe, graças a Deus, né, e acredita e tem fé, que isso não vai durar para sempre, certo? Então, às vezes, tu faz normas só para aquela situação. Então, por exemplo, eu vou fazer uma norma enquanto durar a guerra, enquanto durar a enchente, enquanto durar a seca, coisa que é muito comum aqui em Bagé, né? Enquanto durar a seca. Tu pode fazer normas que não têm um prazo de validade, mas ela tem uma circunstância justificadora, certo? Então, é uma lei excepcional, temporária, né? E tem leis que têm uma data certa, então ela já nasce com data para morrer, certo? Que aí também é uma norma de vigência determinada. Então, sei lá, por 90 dias, 180 dias, só por um ano, certo? Então tem normas que têm essa característica. Mas isso é exceção, tá bem? A regra é que a norma dure para sempre. Outra pausa no vídeo aqui para ele não ficar muito comprido.